A profecia de Naum é uma declaração do veredito de Yahvé, uma nação opressora e sanguinária, a qual exerceu grande controle sobre o mundo por quase um século e meio na antiguidade, de 745 a.C. a 612 a.C. Com o intento de consolar a nação sofredora, Judá, Naum predisse a derrocada do Império Assírio e de sua pomposa capital, Nínive. Então, a gente, por exemplo, vai reparar que na geopolítica é normal ter aquele país que é mais forte do que o outro. Assim como a gente tem em casa, uma casa que tem vários irmãos, tem aquele irmão que é mais forte. Na família tem aquele parente que é o parente que é mais proeminente, tem um dinheiro a mais, tem alguma coisa. Na rua que a gente mora, né, tem aquela criança que ganha os brinquedos mais caros. Então é normal você lidar com situações em que haja aquele que tem mais coisas. Se nós observarmos, por exemplo, no contexto mundial, a gente vê que o Brasil ele está sempre sendo olhado, porque se não fôssemos brasileiros, possivelmente, como somos, né, possivelmente o Brasil seria uma potência. Só que o que acontece? A gente nessa pandemia de coronavírus, os poderes não têm harmonia. Não tem. Né? Se nós observarmos, a gente vê que o judiciário interfere no legislativo, o judiciário interfere no executivo, no caso, o legislativo, quando tem alguma dificuldade, provoca o judiciário para julgar o que está acontecendo dentro do legislativo. Quando o executivo vai fazer alguma coisa, o legislativo vai para o judiciário para tomar uma decisão para impedir o executivo. E aí a gente tem, por exemplo, o presidente toma uma decisão, o governador discorda, o governador vai no judiciário, o judiciário diz que o presidente não pode fazer, o governador faz, e aí nisso o prefeito vai fazer a mesma coisa que o governador, mas aí às vezes o prefeito não tem a mesma bala na agulha que o governador, e aí nisso o governador consegue impor via judicial o que o prefeito tem que fazer. Ou seja, o vírus mesmo, ele só está fazendo o papel dele de contaminar, mas o nosso desentendimento faz a coisa ficar pior, certo? Então a gente, digamos, vai lidar com situações em que o hospital de campanha vai ser desmontado antes da segunda onda, e depois vem a segunda onda, a gente diz que, né, muita gente está morrendo e ninguém para pensar para onde foi o dinheiro do hospital de campanha que foi montado e depois foi desmontado, ou o dinheiro que foi para montar mas não montou, cadê esse dinheiro, né? Então aí você olha para isso e vê que isso não é o vírus, não é o vírus, certo? Então em contrapartida você vê uma situação, né, que você não pode falar que o vírus é chinês, mas você pode falar que a cepa, a variante é brasileira. Então você tem uma situação, né, de um país poderoso, né, né, com um poder bélico, econômico, de toda sorte, né, populacional, superior a muitos países, em que você tem uma situação que lá atrás algo poderia ter sido evitado, não foi, isso chegou, alcançou, né, América, Europa, Ásia, Oceania, África, mas é estranho, né, que assim, no caso da África, os efeitos não foram parecidos como aconteceu na Europa, certo? Então, claro que os defensores, né, da cloroquina, né, vão dizer, né, que cloroquina tem no SUS, não sei se funciona, mas a gente deduz. E aí, nesse caso, por exemplo, você vai ter gente dizendo que lá talvez seja porque eles, né, tomam remédio contra verme, outros vão dizer que de repente lá não se divulga tanto porque eles também não teriam dinheiro para comprar vacina.
Então, tem gente que acha que tem uma questão farmacológica aí, a tia do Zap diz que é guerra biológica, cada um está dizendo um negócio, mas eu sei de um negócio, que o mais brabo para a gente é o fato de que nós temos água, nós temos sol, nós temos verde, mas o nosso povo no padrão moral é isso aí que a gente tem, né? Então a gente tem um pessoal que diz para a gente ficar em casa, mas as empregadas domésticas deles não ficam. Eles falam para a gente ficar em casa, mas o técnico da Oi vai lá, né, para ajustar a internet dele. Eles falam para a gente ficar em casa, mas eles têm o auxílio paletó, o auxílio correio, quando a gente nem mais manda carta hoje em dia, né? Tem a verba para o fundão eleitoral, o fundão partidário, e nessa brincadeira, auxílio paletó, né, auxílio moradia, em vez de o seguinte, olha, já que é para todo mundo cortar na carne, vamos todo mundo abrir mão de benefícios? Vamos embora. Então o juiz abre mão, o ministro do Supremo abre mão, o deputado abre mão, o senador abre mão, o presidente abre mão, né, o governador abre mão, vamos todo mundo tirar um... Não, gente, tem alguém ligando para mim agora. Vai orando, igreja, vai orando. Então, em relação a esse caso, você tem uma série de coisas que estão além da situação do vírus. O vírus mata, mas a gente percebe que a nossa negligência, a nossa cultura da malandragem, isso faz com que a coisa fique pior, né? Então, por exemplo, você vê, né, diante de assalto, roubo, latrocínio, a polícia, né, tem que se ocupar com o camelô. As pessoas que estão trabalhando para levar o pão de cada dia estão trabalhando como criminosas. Eu, por exemplo, fui tirar cópia, né, numa copiadora, e o dono da copiadora falou assim: pastor, a porta vai estar meio aberta, tá? Porque se alguém encontrar a gente vai pagar multa, vai não sei o que, vai não sei o que, vai não sei o que lá. Agora eu pergunto, a mesma prefeitura que faz isso é a prefeitura que não vai cobrar imposto desse cara? Tá dando para entender? Então, o problema, não, assim, o vírus é um problema, só que a cultura brasileira faz o problema do vírus ficar maior, certo? Então, você olha para uma situação dessa, né, em que o mesmo político que manda isso é o político que viaja para o exterior, é o político que tira férias. Entende como é que é o negócio? Então, aí você percebe que não é uma questão só de Brasil, mas você acha, pensa bem, se você fosse de um país rico, se você fosse de um país que tem arma nuclear, e aí você sabe que tem um país que é celeiro para você, você vai querer que esse país cresça e vire potência junto contigo? Faça meu favor, né? Pensa bem. Imagina, digamos que você é um paizinho do tamanho de um país do Nordeste. Digamos que você é um paizinho, né, do tamanho do Rio de Janeiro. E aí, só que você é um país rico. Aí você tem um paizão do tamanho do Brasil, onde tudo que você planta dá. Então, onde você tem fauna, flora, é claro que eu não sei até que ponto nossa flora é nossa ou está patenteada por algum país rico, né? Eu não sei, porque assim, a gente não pode entrar em alguns lugares, mas tem estrangeiro que entra. Aí é o que eu estou falando, raciocinem comigo o seguinte, né? Até que ponto, se você, pensa comigo, no mundo, pegando os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Conquista, guerra, fome e morte. Se a gente considerar a sede de conquista, se a gente considerar as guerras para você sempre pilhar e saquear o que o outro tem, né? Se a gente considerar, deixa o outro com fome, deixa o outro trabalhando um dia para comer, né, um pouco de farinha, digamos assim, né, um pouco de grão, e eu ter bastante vinho e azeite, né, como diz lá em Apocalipse. Então, enquanto eu fico de boa, o outro que se lasque. E isso não é uma coisa de agora. Então, observe bem, né? Eu sei que eu estou me baseando muito em filme de ficção científica, mas tenta raciocinar. No mundo egoísta, em que um vizinho saqueia a casa do outro vizinho quando tem enchente e o vizinho vai para outro lugar, num mundo como esse,
em que o pobre tira proveito do pobre, né? Num mundo como esse, em que o camarada lascado vende droga para deixar o outro lascado, viciado, para ele vender mais ainda. Num mundo como esse, pensa bem, o país rico quer que a gente, com tantos recursos, seja rico também. Então, a gente percebe essa situação do imperialismo, que todo mundo sempre coloca na conta dos Estados Unidos. Agora parou um pouquinho, né, depois de John Biden ser eleito, o pessoal parece que não fala mais que os Estados Unidos são imperialistas, né? Mas assim, duas coisas que eu percebi que melhoraram, né? Os Estados Unidos melhoraram, né? Você não vê notícia muito ruim dos Estados Unidos depois da eleição de John Biden, e o Rio de Janeiro parece que não tem mais problemas depois da eleição do Eduardo Paes. Eu fico impressionado como as coisas mudaram, né? Então, o mesmo BRT continua lotado, mas, então, em relação a esse caso aqui, a gente verifica, né, que Naum está deixando claro que, olha só, tudo bem, Nínive pode estar aí tirando onda, mas a tua hora vai chegar, Nínive. A Síria pode estar aí atropelando todo mundo. Hoje ninguém mais vai ficar fazendo guerra com fuzileiro naval, mas a guerra pode ser por meio da informação, a guerra pode ser por meio de, como eu posso dizer, de tentar reforçar alguém para ficar na liderança de um país ou para sair da liderança de um país. A guerra pode ter a ver com comprar ou participar de conglomerados da área de informação, alimentação, seja lá o que for. Então aí que está a questão. Uma coisa é o cara do outro país comprar uma ação de uma empresa brasileira. Outra coisa é basicamente um país comprar o território do outro país através de alguns mecanismos. E para isso você não precisa pegar e botar tanque, porta-avião, esses negócios, já ia falar porta-bandeira, botar um monte de coisa. Você não tem que fazer isso, porque o mundo mudou, o modo de dominar é outro. Mas uma coisa é certa, Deus está vendo, e Deus vai cobrar. Com Deus não se brinca, certo? Então a gente, por exemplo, observa essa questão, né, e os envolvidos no juízo de Nínive 1.1, a gente vai observar que o recado profético começou apresentando os envolvidos nesse pleito, deixando bem claro as suas partes. De um lado, o justo, o misericordioso, o poderoso e o bondoso rei das nações. De outro, a violenta e opressora nação da Mesopotâmia, a Assíria. Então é bom a gente observar o seguinte: pô, legal, parece que ninguém está vendo você, nação opressora. Parece que ninguém está vendo você dominar outras pessoas. Parece que ninguém está vendo você comprar políticos. Parece que ninguém está vendo você comprar empresas de informação. Parece que ninguém está vendo você comprar as grandes empresas de tecnologia da informação. Parece que ninguém está vendo, mas o Rei das Nações está vivo, e a tua fatura vai chegar. Não foi diferente com Roma, não foi diferente com Babilônia, não foi diferente com a Síria, e não vai ser diferente com essa gente aí, esses poderosos que estão fazendo com que pessoas estejam sendo mortas, gente não tem o que comer, gente disputando comida com cachorro na rua. Entende? A gente olha para uma situação como essa, aqui no Brasil, com tanto verde, gente passando fome, com tanto terreno, gente sem ter onde morar, gente passando tanta dificuldade, e representantes políticos com benefícios que o povo não tem. Eu não estou dizendo que o cara não deve ter uma boa remuneração, eu só estou dizendo que é o seguinte: para que você vai ter direito a uma moradia em Brasília se você mora no Rio de Janeiro, pega avião para ir, pega avião para voltar? Se você pega o avião, então vamos cortar esse benefício da moradia? Pronto, já é mais dinheiro. Aí, pensa comigo, eu não sei quem ganha o quê, não sei quem é do judiciário, quem é do legislativo, até porque essas informações, elas não são claras para a gente.
a não ser que a mídia queira a cabeça de um político, aí beleza. Porque hoje, né, você vê que o ex-governador Sérgio Cabral, ele é um homem bicentenário, tricentenário. Só que, antigamente, ninguém via nada de errado nele. Não é estranho? É estranho. Como é que um homem com tanta condenação, a mídia nunca acompanhou nada de errado nele? Por que será? Entende? Como é que a gente sabe, né, que o presidente da República chamou uma mulher de gorda quando era adolescente? Entende? E a gente não consegue fazer um levantamento sobre a situação, né, de um governador, se fez alguma coisa errada ou não. Então a gente olha, por exemplo, para uma situação, como é que a gente tem, né, um ex-prefeito preso sem provas e a gente tem gente com provas solto. Então a gente olha para situações assim e verifica o seguinte: espera aí, o que é a justiça? Eu não sei mais, não sei. Porque quando o Renato Russo cantava "Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação", eu pensava que o desrespeito à Constituição é o seguinte, o texto da Constituição dizendo o seguinte: não pise na grama. Aí você vai lá e pisa na grama. Para mim isso é o desrespeito. Mas o que eu estou vendo hoje como desrespeito é o seguinte: o texto diz não pise na grama, mas aí as pessoas com notável saber jurídico, quando elas leem não pise na grama, elas dizem: olha, está escrito não pise na grama, mas o que o texto quer dizer é que você pode pisar na grama se for meu amigo. Então aí você olha para uma situação dessa e pensa o seguinte: não tem saída. Só que Naum está dizendo: ó, as nações têm um rei e o bicho vai pegar. Não tem ninguém para defender o pobre, né? Aguarde então. Então aí a gente vê a descrição da destruição de Nínive. O capítulo 2 do profeta Naum apresenta uma viva descrição da forma como ocorreria a destruição de Nínive. Nessa descrição apontou vários detalhes referentes à queda da grande capital. Então, no nosso caso, a gente, por exemplo, vai observar que, assim como aconteceu com a Síria, aconteceu com outras potências. Quem poderia imaginar que Roma, que durante séculos, foi uma grande potência, quem poderia imaginar que um dia ela cairia? Quem poderia imaginar que a grande Babilônia um dia cairia? Quem poderia imaginar, né, que o Egito, uma grande potência, declinaria? Quem poderia imaginar? Então você olha e verifica, né, que assim, olha, o tempo passa, o mundo dá volta para todo mundo, o tempo todo. Tem um Deus no céu. É aquele caso, né? A pessoa, ela pode te bagunçar hoje, ela pode bagunçar o outro amanhã, mas o que é dela está guardado. Se não aqui, na eternidade, certo? Se não aqui, na eternidade. E a gente percebe, né, que a profecia de Naum, ela é dirigida a Nínive, né, no sentido de destruição. Não vai ficar pedra sobre pedra. O bicho vai pegar para o lado de vocês. A coisa é mais ou menos assim. O papo é reto, sem curva e com todas as letras. A questão dos fatores da 1.3, a questão dos fatores da tragédia ninivita. Nós vamos, por exemplo, reparar, né, que na relação apresentada pelo profeta são mencionados violência, mentira e roubo, procedimentos indevidos ao relacionamento com os outros povos. Então você vê o seguinte: violência contra os outros povos. Eu não esqueço o seguinte, gente, pelo amor de Deus, espero que vocês entendam isso que eu vou falar aqui agora. Saddam Hussein não era nenhum santo. O Iraque não era uma nação de liberdade. Mas agora, se eu não me engano isso, agora eu não sei qual foi dos Bush, né? Mas eu sei que, acho que foi o Bush filho, né? Que, peraí, a gente tem que ver essa questão de armas químicas aí.
Ah, mas não tem arma química. Tem, claro que tem. Como é que você sabe? Deus me mostrou, eu estou na luta contra o mal. Aí o cara entra lá, não acha arma química, mas mata Saddam Hussein a si mesmo. E fica por isso mesmo. E aí? O ex-presidente iraniano, Ahmadinejad, prende um pastor. Esqueci o primeiro nome dele, mas era não sei o que lá, Yosef. Prende esse pastor, não sei quantos lembram, todo mundo fazendo corrente de oração, pedindo por ele e tal. Ahmadinejad vem aqui no Brasil. Não lembro agora se foi o governo Lula ou o governo Dilma, eu acho que foi o Dilma. E aí nisso ele veio aqui no Brasil, o pessoal fazendo protesto na porta do hotel, ninguém nem aí para a hora do Brasil. O que aconteceu? O cara foi morto, na maior tranquilidade. Então a gente, por exemplo, olha, né, a violência tranquila, numa boa. A questão não é se a coisa é certa ou errada, é quem faz. Essa é a questão. Entende? E eu, por exemplo, olho para uma situação dessa e fico pensando, gente, peraí, daí onde se levantam os profetas. É claro que, eu não sei se vocês lembram quando eu falei sobre profecia aqui, eu estava até falando, acho que foi para a Kátia, sobre aquela questão de que muitas vezes as pessoas tratam a profecia como se fosse um pensamento positivo, como se fosse um desejo, ou como se fosse uma previsão de futuro. Você na profecia, você pode falar de algo esperançoso, você pode prever o futuro, mas profecia tem muito a ver inclusive com denúncia. Cadê profeta para falar a verdade, mesmo correndo o risco de passar por alguma dificuldade? Esse é o caso. Um irmão, membro ainda não, né, que está frequentando nossa igreja, ele estava fazendo uma crítica sobre político evangélico, e nisso ele tocou no assunto sobre, mas pastor, um político, um evangélico pode ser político, um pastor pode ser político, alguma coisa do tipo. Falei, cara, o cristão, ele pode exercer a profissão que for, porque o risco dele é o testemunho. Ah, mas ele na política vai se corromper. Eu falei, cara, eu como pastor posso me corromper. O que é mais fácil? Chamar a atenção daquele garoto que chegou aqui, que os pais dele não são da igreja, chamar a atenção daquele garoto que, assim, se ele for excluído ninguém se liga, ou chamar a atenção do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, que vai todo mundo perguntar por que ele foi excluído, vai todo mundo falar, mas tem que ajudar ele, mas não pode botar as pessoas para fora. Enquanto isso, o malandro vai só rindo da tua cara e bagunçando o corito. E aí você, para manter o seu e ganhar o seu no final do mês, você finge que não está acontecendo nada. Aí eu falei para ele, isso não é corrupção? Isso não é corrupção? Fazer vista grossa para um safado, porque o dízimo dele é alto, isso não é corrupção? Fazer média, né, com aquele cara que toca e canta, todo mundo fica arrepiado, isso não é corrupção? Então é um negócio que é o seguinte, aí eu falei, por exemplo, você acha que tá legal, o crente que vai para a política, ele vai se corromper, tá? O praça da polícia militar, ele não passa dificuldade não? Para ele ser um cristão e continuar sendo praça, fazendo ronda, enxugando o gelo do crime organizado? Porque vamos e venhamos, nossas autoridades querem resolver o problema do crime organizado? Eu não sei se vocês lembram daquele militar que foi preso na Espanha, não no Brasil, foi preso na Espanha por causa de tráfico através de avião da Força Aérea, e que não foi a primeira vez, embora todo mundo botou na conta do presidente. Aí eu pergunto, se um praça, não é oficial, faz isso, como é que é o sistema? Entende como é que é o negócio? Então você olha para uma situação dessa e verifica o seguinte, né, é o cara ali da esquina,
né, que pode se corromper se ele se tornar político. Gente, a gente pode ser corrupto em qualquer lugar, na igreja. Um camarada que de repente fala assim: mas pastor, fulano de tal está errado. Mas o pastor sabe que botar a mão no fulano é botar a mão no formigueiro. Aí o pastor fala o que para o irmão? Irmão, deixa para lá, deixa quieto, vai orar, irmão. Aí se o irmão insistir, o irmão fica queimado com o pastor. Por quê? Porque o irmão está querendo fazer o que é certo. Ou seja, a corrupção, irmãos, não tem a ver com política. A corrupção tem a ver com gênero humano. Por isso a importância de ter mecanismos para combater a corrupção, inclusive naqueles que combatem a corrupção. Vamos ver a questão da Lava Jato. Quanto a gente devolveu dinheiro? Mas de repente, né, os lavajatistas de Mocinhos viraram vilões. Eu lembro como se fosse ontem, revista fazendo reportagem com o procurador Deltan Dallagnol, surfando, indo para a igreja, não sei o que, não sei o que lá. Agora, olha o que a mídia fala dele. Entende? Vi ministros do Supremo Tribunal Federal reconhecendo as coisas boas que a Lava Jato fez. Depois eu vi ministros falando algumas coisas da Lava Jato que eu prefiro não falar aqui. Entende? Então você olha para situações assim e verifica o seguinte, né? Que olha, potências estão cometendo violências. Mentira. Dizendo que A é B, que B é A. Roubo. Vamos olhar a colonização. Trouxeram o evangelho para a América e levaram o ouro. Entende como é que é o negócio? Claro que a colonização dos Estados Unidos foi diferente, porque eles vieram para morar, mas na América Latina vieram para sugar, para drenar. Essa cultura no Brasil é desde o início, Então nós olhamos, né, e vimos que, além disso, são citadas feitiçaria e prostituição como expediente utilizado para o aumento de prazeres e aquisição de orientações sem compromisso. Então a gente percebe que assim, vamos manipular a religião, vamos manipular o sagrado. Por quê? Porque o sagrado lida com a produção de sentido, o sagrado lida com os símbolos. Então quando o indivíduo ele vê Jesus em Che Guevara, entende? Quando ele vê, né, por exemplo, um elemento sobrenatural em algo histórico, aí você dá um significado muito grande. Não, peraí, o MST não está invadindo propriedade privada de alguém. O MST está defendendo o pobre que não tem onde morar. Olha como é que fica diferente. A questão é o discurso, não é o fato. Entende? Por exemplo, a gente sabe que a gente tem um presidente que vez por outra fala uns negócios que assim a gente não aprova. E quando ele fez uma homenagem, né, para aquele militar da ditadura, o Ustra, foi a mesma em que um deputado, se eu não me engano, Glauber Braga, fez uma homenagem a um revolucionário chamado Marighella, né? E aí, por exemplo, todo mundo só olhou para o que o presidente falou, ninguém olhou para o que o deputado falou. Como se, por exemplo, a revolução pelo proletariado, digamos assim, que não era bem democracia, fosse válido. Teve gente que morreu, teve gente que foi sequestrado, teve gente que queria tocar violão como todo mundo, que queria almoçar, viver como todo mundo. Mas você percebe que tem o fato e tem a versão. É aquele caso, né? Por exemplo, você saiu e voltou depois de meia-noite. A sua mãe falou que era para voltar às 10. Claro, isso na minha época. Hoje em dia o cara sai às 10, né? Mas assim, na minha época tinha que voltar às 10. E aí acontece, o cara em vez de voltar às 10 voltou meia-noite. Você está errado. Não, deixa eu explicar. A senhora falou 10, mas a senhora lembra que não sei o quê, né? Noves fora, entende? Então aí você olha e verifica que é mais ou menos assim. Existe o fato, mas a gente conta de um jeito que fica mais bonito. E isso acontece, né, no meio de comunicação, acontece nos poderes da república, acontece, né, no discurso com o vizinho e assim por diante.
né? Então, a gente, é como, por exemplo, Maradona bota a mão na bola e a gente chama de mão de Deus. E a gente fala com um sorriso na voz, como se fosse a coisa mais tranquila do mundo, entende? Então, a questão, né, do aparelho religioso, vamos cooptar a gente, vamos trazer aquele religioso para o nosso lado, e nisso que ele falar algumas coisas, a gente cola com ele. Aí qual é o problema? Aquele religioso fala que fulano de tal foi levantado por Deus. Aí todo mundo cola com o religioso, né? E vota naquele cara que foi levantado por Deus. E o cara levantado por Deus faz serviço pro diabo. Aí tu fica cabreiro com o religioso. Aí vem um outro político. E aí o religioso fala que aquele outro foi levantado por Deus. E aí tu vai com ele. Ou então um religioso fica sempre criticando o governo. Sempre criticando fulano de tal. E aí você, junto com aquele religioso, fala assim, Jesus no lugar dele faria a mesma coisa. Só que esse religioso não usa essa mesma força contra o outro político, só contra esse. Percebe como o aparelho religioso, muitas vezes ele é aliciado, cooptado, comprado, prefiro que não seja isso, esse o termo, né? Para quê? Para mexer com o imaginário das pessoas. Então, a gente, por exemplo, vê a questão não vou muito longe, história da igreja, Constantino. Vamos fazer a média com os cristãos? Dizem que foi nesse período que a igreja começou a entrar, né, no declínio, quando o pessoal começou a parar de morrer e o pessoal começou a ter uma vida mais cômoda. Então, a questão da prostituição, vamos e venhamos, né? Balaque quer dominar o povo de Israel, mas não dá, porque Deus tem ajudado os caras na guerra. Balaque quer amaldiçoar o povo de Israel, não dá, porque não tem como amaldiçoar que Deus abençoou. Então o que acontece? Vamos botar as mulatas do Sargentelli lá. E aí, todo mundo de olho na mina do cara. Pronto. O pessoal caiu, pecou, virou bagunça. E o próprio Deus arrasou com o povo que ele protegia. Por quê? Porque a linguagem sexual é muito forte. Muito forte, né? Então, a gente percebe, tanto que por exemplo, eu sou de um tempo que a poderosa era a mulher que levantava cedo, pegava o ônibus lotado, ia passar roupa, fazer faxina, voltava, cuidava do filho, pegava na creche, fazia comida, né? E via a sua novela das 8 e ia dormir para o dia seguinte levantar de novo. Hoje prepara que agora é a hora, o show da poderosa. Quem é a poderosa? Que desce e rebola. Olha como é que é fácil ser poderosa hoje em dia. Entende? Então você olha para uma situação dessa e verifica que assim, por que essa força? Porque isso move o mercado, isso dá dinheiro, é o tal do empoderamento feminino. Quando, por exemplo, seria bom se as nossas mulheres conseguissem fazer mais faculdade de medicina. Tá dando para entender? Então, observa bem como é que é o negócio. Mas qual é o sonho, né, das nossas meninas? Será que hoje em dia é ser médica? Não. Entende? Vamos fazer um vídeo requebrando para ver se a gente consegue, né, uma chance de fazer um vídeo lá na frente e virar uma poderosa também. Tá dando para entender? Mas quer influenciar, entende? Mas quer influenciar com que conteúdo? Deu para entender? Então a gente olha para uma situação dessa e verifica que, vamos e venhamos, você acha que isso é do nada? Você acha que ninguém ganha com uma juventude drogada, com uma juventude viciada, com uma juventude violenta, com uma juventude que não vira um concreto, com uma juventude que não assume os filhos que faz, com uma juventude, entende que, por exemplo, o negócio é só movimento pélvico, o resto deixa para lá. Então eu pergunto, você acha que ninguém ganha com isso? Isso faz um país fraco. Imagina a situação, o nosso jovem é o mesmo cara que picha a parede da sua faculdade. Ah, mas se a coisa é pública, é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Já que a coisa é pública, é minha, eu tenho que preservar e cuidar. Então a gente olha e verifica o seguinte, a quem interessa isso? Eu desconfio que é alguém que está lá fora, que quer um motivo para tomar o Brasil. Porque o brasileiro não cuida do pulmão do mundo
com responsabilidade. Teoria da conspiração, mas eu não dei nome de ninguém. Entende como é que é o negócio? E vamos e venhamos. Pensa comigo. Aquele garoto de 13 anos com uma pistola israelense na cintura, ele é a causa da violência nas favelas? Por favor. Por favor. Entende? Então a gente percebe, gente, eu não entendo nada de geopolítica, mas ultimamente eu tenho pensado muito, sabe, sobre as decisões do mundo. Eu tenho pensado demais mesmo. Até que ponto as organizações mundiais, até que ponto elas estão realmente interessadas no bem dos brasileiros? Até que ponto, sabe, os partidos políticos que dizem defender o povo, até que ponto os parlamentares que estão defendendo aí, né, o auxílio emergencial, até que ponto eles realmente se importam com a gente? Até que ponto o pessoal, né, que correndo atrás de leis em relação a cotas, está realmente se importando com o negro igual a mim? Porque pensa comigo, eu quero uma chance de entrar na faculdade agora, ou eu gostaria de ter uma chance de ter tido uma boa base lá quando eu era pequeno? Entende? Porque qual foi a história da minha geração? A história da minha geração foram pessoas que tiveram que estudar em escola pública e não tiveram condições, né, de passar no vestibular e teve que se desdobrar para pagar uma faculdade. E em contrapartida, né, o pessoal que podia estudar em escola particular foi o pessoal que passou no vestibular e entrou na federal e na estadual. Então, ou seja, será que eu precisava, né, de uma chance para entrar às custas de um branco não entrar? Porque assim, não tem bolo para todo mundo. Eu fico feliz de eu ter a cota? Claro que eu fico. Vou aproveitar? Vou. Mas eu fico pensando naquele branco favelado, aquele branco que mora na minha rua, que de repente estudou pra caramba, mas também perdeu a vaga. Aí, entende? Aí eu pergunto o seguinte, e eu não vou nem entrar no mérito de falar que eu sou contra ou a favor, porque senão eu levo bala, né? Então, mas assim, o que eu estou dizendo é que é o seguinte: enquanto a gente faz isso, não era melhor darem uma boa fundamentação pra gente? Não era melhor dar uma educação decente? Mas eu pergunto, se todo mundo tiver educação decente, o político que de repente tem, né, uma ação, não sei o que lá, uma empresa na área de educação de não sei o que, uma faculdade não sei o que lá, será que ele ganha alguma coisa? Ou seja, tem gente que ganha com a desgraça, gente. Tem gente que ganha com a desgraça. Tem gente que ganha para a gente ficar dentro do BRT lotado e ninguém reclamar de nada. Tem gente que ganha. Tem gente que ganha para ter o carnaval em 2020. Tem gente que ganha. Entende? E enquanto isso, a gente perde. E muitos de nós brigando na igreja, brigando na família, em vez de perceber que assim, olha, alguém está ganhando com isso, quem está ganhando não quer perder. Nessa pandemia, quanta gente não teve lucro? Quantos segmentos não tiveram lucro? Cadê alguém, já que é para todo mundo cortar na carne, cadê alguém para dividir? Cadê alguém para dividir? Não tem, não tem, né? Então, bem legal, fica aí dizendo que quer me dar auxílio emergencial para eu achar que você está do meu lado. Tá bom, só que a gente quer ficar do meu lado, faz aí alguma coisa para tirar os seus benefícios e você ganha só o teu. E aí ajuda a gente, tira o fundo eleitoral, tira o Vale Lagosta, tira a cerveja importada, entende? Meu marido não perdeu o emprego, vai começar dividido pela metade. Como a gente faz? É o que eu estou dizendo. Entendeu? Então, eu não sei se está dando para perceber que é o seguinte: tem todos esses fatores. Você vê que há uma situação, né, triste, há uma nação que está apertando, que está oprimindo a outra, porque percebe, gente, voltando aos 4 cavaleiros do Apocalipse, a conquista é aquele caso. Por exemplo, enquanto na generosidade o que é meu pode ser teu, na usurpação o que é teu pode ser meu, entende? Né? Então, por exemplo, a gente olha para a situação em que assim, vamos lá, os países que se importam, né, com o nosso ecossistema, por que eles acabaram com o ecossistema deles? Entende? Se eles se importam
com a questão da vida humana, por que eles querem homologar, né, padronizar a morte de crianças indefesas no ventre materno? Por quê? Porque se a gente não pode matar um estuprador, por que pode matar o feto que é resultado do estupro? Então eu não sei se dá para perceber, né, que assim, a gente chegou ao ponto de defender os ovos da tartaruga, mas não defende os fetos no ventre materno, que não escolheu, né? Então a gente olha, por exemplo, para isso, desculpa, eu não consigo achar que não tem alguém que ganha com essas coisas. Como, por exemplo, se a gente pegar as questões da própria igreja, por que algumas igrejas não crescem? Por causa de alguns interesses de uma meia dúzia de pessoas. E elas sabem que, por exemplo, se a igreja crescer muito, elas perdem o poder que tem. Perdem. Porque numa igreja de 100, 10 que são influentes, eles conseguem contornar as coisas. Mas se a igreja chegar a 1000, eles não têm influência. A igrejinha deles não vai ser mais deles. Então, ou seja, essa coisa de conquistar, de querer o que não é seu, isso é desde lá do Éden. Deus deixou um pomar, mas o homem quer a árvore que não pode. Davi tem um harém, mas ele olha para a mulher que ele não pode. Ele tem um harém, meu Deus do céu. Ele, pô, essa para segunda, essa para terça, mas ele quer a que não pode. Vocês percebem o que é o ser humano? Então, é aquela coisa de assim, eu vou tirar, mas como é que eu tiro? Dizendo que gosto de você. Eu me importo contigo. É uma crítica construtiva. Eu estou do seu lado. Só que é o seguinte, o fato é o fato, né, gente? O fato é o fato. O cara está furando meu olho e diz que se importa comigo. Quer me enganar, me dá bala. Então a gente vê, por exemplo, no caso de Nínive, essa situação.